temos uma oportunidade, talvez, histórica de começar a transformar o país. Eu penso que o momento que a gente está vivendo é diferente de tudo aquilo que a gente já viveu. Por isso é muito difícil interpretar. A gente vivenciou nessas eleições o surgimento de uma força imensa que veio da sociedade e varreu todos os estados e varreu o governo federal. De onde vem essa força, né? Representa uma insatisfação, uma indignação com o estado de coisas do país, né? Principalmente com dois aspectos que têm pautado o sistema político brasileiro: a corrupção e o desgoverno. Acho que a sociedade percebeu o desgoverno e a corrupção atingiram um paroxismo e a sociedade resolveu dar um basta. E ela tem um filósofo francês, que é meu livro de cabeceira, chama Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, de um filósofo chamado André Comte Sponville. E ele diz o seguinte, que toda virtude é um ápice entre dois vícios, é uma cumeada entre dois abismos. Então, ele diz o seguinte, a indignação, por exemplo, a indignação é uma virtude, com certeza. A indignação é uma virtude. Mas ela, se for de menos, ela cai na desesperança, na apatia. E se ela for demais, ela cai na ira, na raiva, que não é construtiva. É preciso que ela encontre a esperança. E ela encontrou. Quer dizer, no governo federal, rapidamente ela pousou na candidatura Jair Bolsonaro. Em Minas Gerais, ela demorou um pouco, né? A esperança ficou vagando, tentando identificar um porto. E aí, nos últimos 15, 20 dias, ela encontrou a esperança na candidatura do Romeu Zema, do Partido Novo. Isso significa, de um lado, uma enorme responsabilidade, né? É impressionante como que a gente percebe, né, no dia a dia, como que as pessoas estão esperançosas, né, depositando nesses governos que vão se inaugurar em janeiro uma esperança enorme. Isso é um peso de um lado, mas há um lado muito positivo, que é o seguinte, se a gente perceber, há uma abertura enorme, há uma conscientização crescente de que os governos não podem tudo. Os governos podem ajudar muito, podem atrapalhar muito, mas os governos não são absolutamente capazes de fazer tudo o que o país precisa. É preciso que a gente se abra, que os governos se abram, né, desçam do seu pedestal de arrogância e desçam para o nível da sociedade, de um lado, e é preciso, de outro lado, que a sociedade saia do seu comodismo e participe. A tarefa é gigantesca. Em Minas Gerais, quer dizer, as agendas do governo federal e do governo estadual são distintas, igualmente graves, né? No caso do governo estadual e no governo de Minas em particular, a agenda é muito complexa e os graus de liberdade são muito pequenos. Nós temos poucos instrumentos de ação, muito poucos. Então, isso torna o quadro um pouco mais preocupante, mas certamente há a solução. Essa crise que a gente viveu, que a gente está vivendo, de uma certa forma, ela, no fundo, ela é o fim de um modelo que se esgotou e que encontra a sua manifestação mais clara na crise fiscal. A crise fiscal é o símbolo de toda essa crise. Em termos muito resumidos, o que essa crise mostra? É o esgotamento de um modelo que vem sendo praticado no Brasil nos últimos 30, 40, 50 anos e que se caracteriza por dois fenômenos que, combinados, são explosivos. Primeiro, a hipertrofia do Estado. Quer dizer, o Estado foi crescendo, foi se agigantando. Isso tem Isso pode ser visto pelo tamanho do governo, pelo tamanho do gasto público, pelo tamanho da carga tributária, mas pode ser percebido também na cultura da nossa sociedade. A nossa sociedade gosta de governo, acha que o governo resolve tudo.
Se a gente olha as campanhas eleitorais de governador e de presidente, é como se o candidato tivesse de ter na prateleira resposta para todos os problemas. E os candidatos tentam responder, eles não têm resposta para isso. Quer dizer, a sociedade adora o governo. Infelizmente, nós que somos do Partido Novo, que é um partido liberal, a nossa sociedade não é liberal ainda. Nós temos a chance de mostrar, com a nossa agenda, com a nossa prática, que a agenda liberal é o melhor caminho para o país. Essa é a chance que a gente tem. Mas não podemos cair na ilusão, né, no caso nosso aqui, de que os nossos 7.200.000 votos são votos de uma sociedade liberal que quer um governo liberal. Não é. Aliás, a primeira agenda do Partido Liberal no governo é transformar o Estado. Paradoxalmente, quer dizer, nós que somos liberais, a primeira tarefa nossa, é claro que a médio prazo é reduzir o tamanho do Estado, mas a curto prazo não é possível. É possível melhorar radicalmente, transformar radicalmente a qualidade do serviço público e do Estado. Então, essa é uma vertente da nossa crise. Estado hipertrofiado e sociedade demandando serviço do governo. A sociedade gosta de governo, gosta de mais gasto público. A nossa preclara ex-presidenta, né, Guedes, Dilma Rousseff, dizia: o gasto é vida, gasto público é vida. É uma obra, é uma estrada, é uma hidrelétrica, é uma nova empresa sendo criada. A sociedade nossa ainda tem esse ranço cultural que a gente tem que trabalhar para mudar. E, de outro lado, e aí torna essa hipertrofia do Estado perversa, é que, junto com o crescimento do Estado, esse Estado foi capturado. Ele deixou de ser público para ser capturado. Primeiro, pelos partidos. Todo mundo sabe como que eram os governos montados. E aqui não estou falando de nenhum partido, não. Essa era a prática. O governo assumia e os partidos montavam no governo. O Estado foi capturado pelos partidos. O Estado foi capturado pelas corporações. As corporações de funcionários públicos capturaram parte significativa do Estado. E uma terceira perversidade, né? O Estado foi capturado por setores do empresariado, que viram no Estado uma chance de ganhar dinheiro fácil. Então, essa combinação é explosiva, quer dizer, um Estado crescente, hipertrofiado, e um Estado que não é público. Ele é capturado pelos partidos, pelas corporações e pelas empresas. Esse é o nosso desafio, enorme. Né? Eu estava lembrando aqui uma frase do Winston Churchill, que ele dizia o seguinte: os grandes projetos precisam de asas para voar e precisam de trem de pouso. Nós voamos, estamos lá em cima, agora temos que pousar, temos que entregar. A sociedade quer isso. Nós precisamos entregar primeiro uma nova forma de fazer política e uma nova forma de governar, republicana. Dizia o ex-ministro Aires Brito: exercer o poder com pudor, com muito pudor. Republicana. Fazer política, sim. Tem que fazer política, republicanamente. E mudar radicalmente a agenda. A agenda do Partido Novo, né, sendo muito simples, tentando resumir ao máximo, ela tem 3 vertentes, 3 ideias fundamentais que são simples, mas que infelizmente não são praticadas. Primeiro, o Estado tem que pagar suas contas. O Estado não pode ter déficits fiscais incontroláveis. O Estado tem que pagar suas contas. Quando o Estado perde a dignidade de pagar suas contas, ele cai de joelhos. Ele não pode olhar para a sociedade. Ele perde o maior capital que ele tem, que é a credibilidade, que é a legitimidade, que é a liderança. É uma coisa simples, mas não ocorre. O Estado tem que pagar suas contas. Segundo, o Estado existe para servir o cidadão. É simples assim, quer dizer, tudo que o Estado faz, a pergunta é a seguinte: isso é bom para o cidadão ou não? Então temos até que o pessoal fala, a privatização, vai privatizar, não vai privatizar, vai ter organização. Essa não é a questão fundamental. Porque a gente tem que pensar o seguinte: qual a melhor forma de prestar o serviço de saúde, de educação, de segurança para a população?
É com empresa privada, é com organização social, é com ONG, é com empresa. O Estado tem que estar a serviço do cidadão. Isso é uma coisa básica. Temos que republicizar o Estado. O Estado existe para o cidadão. E a terceira a terceira vertente, digamos assim, das nossas bandeiras. O Estado tem que ser, não respeitar o empresário, o investidor. Ele tem que ser amigo do empresário. 90% do emprego gerado no Brasil é do setor privado. Nós temos em Minas Gerais 1,5 milhão de desempregados. Quem vai gerar emprego? Setor privado. Então, são essas três bandeiras simples. Nós vamos entrar no mar revolto, mas temos as nossas bússolas. Temos o nosso valor básico de política republicana e essas três bússolas que vão nos orientar. Para onde que a gente vai chegar? O caminho não é fácil, já foi dito aqui, nós temos que... A distância entre o que a gente deseja fazer e a realidade é longa, e a gente tem que ter muito zelo, né, na construção da chamada governabilidade. Governabilidade significa construir, porque nós não somos um partido revolucionário. Nós somos um partido que se pretende, um partido que vai mudar radicalmente a gestão da coisa pública, fazendo política republicana, política enquanto atividade nobre do ser humano e da sociedade humana. Então, nós temos, sim, que construir alianças na área política, com a Assembleia Legislativa, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a imprensa, com os empresários. Fazer política. Política, nós temos que, de certa forma, resgatar a nobreza da palavra política, que virou uma coisa suja. A política sofreu um processo de erosão. Quando você fala política, quando você fala assim, você é político? Fala, não, eu sou político, mas não sou bem assim, não. Quer dizer, infelizmente, a palavra sofreu um processo de degradação semântica. E que é preciso ser resgatado. Nós temos que fazer política, sim, republicana. E nós estamos tentando fazer isso. Quer dizer, a primeira fase da nossa experiência aqui do Partido Novo tem sido, primeiro, montar o secretariado, o primeiro escalão. E estamos conseguindo montar um primeiro escalão de governo sem nenhuma interferência menor. Nenhuma. Sempre tentando escolher as melhores pessoas, as pessoas idôneas e capazes para as diversas funções. Isso é um primeiro passo, é pouco, mas é muito importante. E o segundo passo que a gente tem tentado construir, a governabilidade junto aos deputados. Nós temos 3 ilustres deputados num plenário de 77. Precisamos construir uma maioria. Precisamos ter os votos dos deputados. Vamos construir, fazendo política, sim, republicana. Esse é o nosso desafio. Não há uma receita, não tem nenhum manual para dizer como fazer isso, mas é o que a gente pretende fazer e temos absoluta convicção de que vamos fazer. Esse é o desafio, né? Aterrissar esse projeto grandioso de país e de Estado. A força que a sociedade mostrou, quer dizer, por detrás dos votos indignados das pessoas, é possível encontrar uma racionalidade profunda. As pessoas perceberam que tem que mudar. Eu tenho um episódio que o nosso, não sei se você estava comigo em São Lourenço, ele ilustra bem o tamanho e a magnitude dessa força. Há 2 meses antes da eleição, 45 dias, eu fui em São Lourenço, a gente dividia um pouco a campanha, o Romeu ia para um lado, eu ia para o outro, cada um no seu carro, uma viagem super modesta. Bem, a gente tinha em São Lourenço um filiado do Partido Novo, um filiado, só um. Ele foi nos encontrar, fomos almoçar, e tentamos contato com o prefeito, ele já estava comprometido com uma candidatura. A Câmara de Vereadores também toda comprometida com uma outra candidatura. Fomos ao CDL, também já estavam comprometidos com uma outra candidatura. Enfim, conseguimos, a muito custo, que a Associação Comercial nos recebesse à noite, numa discussão que tinham 9, 10 pessoas. Esse foi o nosso trabalho de campanha em São Lourenço. Quando eu saí,
Quem estava era o Cesarini, que estava comigo, candidato a deputado. Falei, Cesarini, a gente vai ter que 10 votos. Veio o primeiro turno, tivemos 65% dos votos em São Lourenço. Por quê? 65%. É uma coisa impressionante. Não há explicação. Não há explicação. Quer dizer, e a gente tem que ter a humildade de achar o seguinte, não é porque a gente é muito bom, que a gente é o bambambam da balachita, que o Partido Novo veio para mudar o mundo. Não é isso, não. É porque a gente estava ali e representou o encontro dessa indignação das pessoas com uma grande esperança de mudar. Então, nós não podemos errar. Não podemos errar. Não podemos errar. Eu estava lendo outro dia um artigo de um escritor dizendo o seguinte, a gente pensa que só há, passos errados na direção errada ou passos certos na direção certa. Não. Há também passos errados na direção certa. A nossa direção é certa, mas nós não podemos errar o nosso passo. Não só o sentido do nosso passo, como o ritmo do nosso passo. Esse é o desafio, que não é um desafio do governo. E o governo do Partido Novo aqui vai ter a humildade de ser um governo plural, aberto, generoso. Não é? Eu costumo dizer que nós temos que fazer um pacto por Minas Gerais. E todos os cidadãos de bem estão convocados a nos ajudar nessa enorme tarefa. Há um espaço grande para não só simplificar a carga tributária, como dar mais funcionalidade. Nós temos uma tributação, além de ser muito complicada, ela não é complexa, não, ela é complicada, talvez seja a legislação do ICMS mais complicada do Brasil, e ela é disfuncional. Então, há um espaço grande para olhar a questão tributária, não apenas do ponto de vista da arrecadação, que é importante, é claro que é importante, mas também sobre esses outros aspectos. Agora, não vai ser só, quer dizer, o Estado, nós temos clareza, não sabemos ainda o tamanho do déficit, mas certamente o esforço que o governo vai fazer para reduzir o número de secretarias, reduzir cargos comissionados, enfim, implantar um governo, lembrando aqui o nosso Milton Campos, que dizia o seguinte, o meu governo será simples como convém à República, modesto como é do gosto dos mineiros. Vamos fazer um governo simples e modesto. Agora, isso não basta. Claramente, e aqui está o nosso grande general Mourão, quer dizer, o acordo com o governo federal é absolutamente essencial. Sem um acordo, o Estado está de joelhos. Porque o problema fiscal da União é gravíssimo, gravíssimo. Mas a União tem mais grau de liberdade. Se a União tiver um déficit de 10% do PIB, ela se endivida. Isso é péssimo, ela se endivida. O governo do Estado, quando ele entra num déficit acima de certo limite, ele não tem como financiar. Isso gera o quê? Colapso do serviço público. Se a gente não conseguir equilibrar, nós vamos colapsar a saúde, que já está quase colapsada, a educação e a segurança. Quer dizer, é uma tragédia. Então, o acordo com a União vai ser uma parte importante. Nós vamos fazer tudo o que a gente puder fazer dentro da nossa esfera de competência. Tudo. Vamos buscar um acordo e vamos ter o que eu chamo da agenda virtuosa do governo, que é a agenda que a gente está discutindo aqui. É a agenda de geração de investimento, geração de empregos, crescimento econômico. Porque a gente vive hoje é uma notícia boa. O mundo hoje, nós estamos vivendo a maior revolução tecnológica da história do homem, a 4ª revolução industrial. As oportunidades estão aí. Capital sobra no mundo. Se a gente conseguir mostrar para esses empreendedores, investidores, que Minas Gerais é um bom porto, eles vêm para cá. Essa é a agenda que vai, de fato, transformar o Estado. A outra é crucial, é urgente, nós vamos ter que fazer, ela é doída, é sofrida, mas a agenda que vai transformar o Estado é a agenda que a gente está discutindo aqui. Eu tenho defendido o seguinte, nós temos que chegar em janeiro, não temos que olhar para trás, julgar a culpa em ninguém, não quero saber se a culpa foi do Pimentel, do Anastasia, não interessa. Nós temos que entrar no Estado,
fazer um diagnóstico extremamente acurado, conversar com a sociedade, dialogar com a sociedade e mostrar isso. Essa é a situação, não queremos culpar ninguém, vamos começar a trabalhar. E ter uma comunicação muito transparente, um compliance mesmo, né? E uma comunicação que seja eficaz. Nós temos 3 desafios. Eu acho que o mais fácil, não digo mais fácil, mas o menos difícil, é governar bem. Montar uma equipe de primeiro nível, com gente qualificada, gente competente, que vai fazer o que tem que ser feito. Isso é um pouco o que a gente faz. O Partido Novo, nós temos 2 outros desafios, é o tripé. Primeiro, a coisa política. Nós temos que reconhecer, a gente não tem a maturidade política que outros partidos têm. Isso é a virtude, é a fragilidade e é a força do Novo. Nós vamos ter que aprender, tem que construir governabilidade. E o terceiro é a batalha da comunicação. E aí a receita, eu não sou especialista em comunicação. Uma das características nefastas, né, da prática política no Brasil é a mentira. Nós temos que falar a verdade. A sociedade, eu acho que está preparada para ouvir a verdade. Nós temos que dizer o tempo inteiro a verdade. Com jeito. Na semana atrasada, eu estava conversando com uma das pessoas que a gente está conversando, né, para eventualmente vir a fazer parte do governo. Ele falou assim, eu vou ter autonomia para dizer não? Falei, total. Mas não vai ser como você diz da sua empresa, não. Ele falou, então eu vou ter que dizer o não com carinho. Foi o não com carinho. Mas o não.